A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente. Você sabia? 58% da população brasileira usa a internet e isso corresponde a mais de 100 milhões de brasileiros. Por isso que nossa programação tem mais de 5 milhões de alcance por mês. Anuncie conosco, 3439-6304. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu, saudade um tece assim que é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com amor que se deseja rever, saudade entece aí, é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó. Saudade assim faz doer e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Boa noite, eu sou Adriana Barros, estamos iniciando mais um programa Tarja Branca. Hoje falando sobre se estamos atentas a todos os nossos sinais. Eu já quero começar dando o meu oi para você, internauta, que nos acompanha aqui pelo YouTube da Cine TV Nordeste, pelo Facebook da Cine TV Nordeste e pelo Instagram do programa Tarja Branca. O programa de hoje está ótimo. Vai lá, compartilha, convida um amigo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a saúde da mulher. E para conversar conosco, a gente trouxe aqui ela, que é minha nutricionista, que eu tenho um carinho enorme, Carla Ribeiro. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Boa noite, Adriana. Tá vendo só que responsabilidade? Estamos aqui, né, conversando sobre a saúde da mulher. Isso é muito importante. Importante, e a gente chama os internautas para esse conhecimento. A gente estava, antes de começar o programa, falando o quanto de falta de conhecimento
existe ainda e como conhecimento é prevenção. Mas já já a gente fala sobre isso. Eu quero apresentar a minha outra convidada. Ela que é terapeuta integrativa e arte terapeuta, Magdalene Negromonte. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada, Adriana. Gratidão também a todos aqui da Cine TV Nordeste pelo convite. E vai ser um papo bem bacana hoje, né? Bem bacana. Quero dar meu boa noite também a essa voz linda. Que delícia abrir o programa com essa voz suave da Thalita. Thalita, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite para vocês também. Que prazer estar aqui. Que alegria, né? Quando eu recebi o convite, eu já fiquei muito emocionada, né? É sempre bom a gente ter espaço para a arte, é sempre bom a gente ouvir música. E quando eu vi o tema também, eu achei muito interessante, muito relevante, né? Estamos atentas aos sinais. Isso é ao mesmo tempo que é muito profundo, é muito poético, né? São todos os sinais. Em que âmbito da nossa vida a gente pode pensar nessa temática? Eu achei muito interessante. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme recebê-la. Então, internauta, a gente vai refletir sobre isso. Será que você que está aí nos escutando, nos acompanhando, você está atenta, está atento a todos os sinais? Será que estamos atentas a todos os nossos sinais? A gente sabe que o último IBGE, ele trouxe que no Brasil o número de mulheres ainda é maior do que o número de homens. E essas mulheres que têm dupla jornada, que vivem ansiedade, depressão, tensão, que vivenciam diversos papéis, que estão no seu trabalho, estão em casa, são amigas, são mães, são filhas. Será que elas têm tempo de estarem atentas a esses sinais todos? E aí a Carla nos sugeriu falar sobre, iniciar nesse tema, o transtorno disfórico pré-menstrual. E eu já quero começar com você, Carla. Explica para as pessoas que estão nos acompanhando o que é que seria o transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM, e também fala um pouco sobre a TPM, a diferença entre essas duas situações. Vamos lá conversar. Pois bem, será que você está atenta a seus sinais e sintomas? A gente trabalha muito isso no consultório. A gente está atento ao quê? O que seu corpo está falando? O que a sua mente está falando para você? O que seus pensamentos, o que suas emoções estão lhe dizendo? Então, a gente vai notando, a gente vai vendo o que nosso cabelo está falando para mim? O que a unha está falando? Pois bem, eu preciso contar uma história. Juro que é rápida. Eu recebi uma jovem e ela vinha com um problema sério. Ela vinha de um psiquiatra, ela estava sendo atendida por um excelente psiquiatra e já tinha uma depressão instalada, mas ela estava com muitos medicamentos. E aí veio para a questão de emagrecimento. E aí eu coloquei um programa nutricional e ela estava vindo toda semana. Então, uma semana ela veio super bem, tranquila, conversando. Na outra semana também. Na terceira semana, não era mais a mesma pessoa. E eu, como assim? Ela veio irritada, grosseira. Eu disse, nossa, é outra pessoa, mudou de personalidade. Na quarta semana, novamente, aquela mulher grosseira, ignorante, irritadiça demais, né? E aí veio aquela ideia. E veio exatamente o pensamento que eu quero dizer para vocês, mulheres que estão ouvindo a gente. Isso tem tratamento. Às vezes, a gente não dá crédito ao que a pessoa está sentindo. Eu sei que você, Adriana, dá sim, você é uma excelente psicóloga. E eu sei que você atende muitas mulheres com esse problema. Isso é um problema grave de saúde. Acontece num percentual de mulheres pequeno, mas é um problema grave de saúde. Podendo acabar até com relacionamentos. Pode acabar com a vida. Então, hoje, eu atendo poucas mulheres, graças a Deus não são muitas, mas eu atendi uma mulher que ela pensou em se matar. Porque, normalmente, as perguntas que a gente faz, né? Nessa época, você pensa em tirar a sua vida? Você se autodeprecia? Você se machuca? Então, tem casos bem graves de pessoas assim. E aí, essa pessoa estava nesse estágio muito, muito grave, né, do TDPM. Foi quando,
na conversa, porque o atendimento era semanal e com o psiquiatra era uma vez por mês. Então, por azar dela, ela toda vez no mês que ela ia para o psiquiatra, ela ia no período de TPM. E aí, estava pior. Sempre está pior. Então, vamos aumentar medicamento e etc. E o que aconteceu? Eu disse, não, isso aí é transtorno, isso é TDPM. E o que danado é TDPM? Transtorno disfórico pré-menstrual, que é diferente do TPM. O TPM é mais uma questão física. Você tem uma mama inchada, você às vezes tem dor de cabeça, fica um pouco irritada, um pouco chorosa. O TDPM não, esse transtorno disfórico pré-menstrual, disfórico, essa palavra, que lembra depressão, mal-estar, disforia, tristeza, um mal-estar, uma irritabilidade. Acentuada. Muito acentuada. E ela acontece como? O nosso ciclo menstrual, né, eu tenho ali no meu período, depois que eu menstruo, eu tenho a primeira fase, depois eu tenho um pico ovulatório e depois eu tenho a fase lútea. Exatamente nessa fase lútea, né, se a gente fosse desenhar aqui um gráfico, eu pensaria aí numa montanhazinha. Então, essa montanha, quando ela desce muito rapidamente, ela desce mais intensamente. Então, esses hormônios, progesterona e estrógeno, quando eles caem muito abruptamente, eles agem em neurotransmissores. Neurotransmissor serotonina e GABA. Então, imagina uma mulher com um déficit de progesterona, um déficit de estrógeno, mexendo em 2 neurotransmissores extremamente importantes para o humor e para a tranquilidade. Por isso que a mulher fica desse jeito. E isso é muito sério, muito sério. Acaba relacionamento, acaba trabalho, ela não quer sair de casa, ela fica com raiva. Teve uma cliente que eu atendi que ela disse, ela puxou a faca para o marido. E assim, a mulher ela fica muito perturbada, porque ela chega para a gente, tanto para você quanto para mim. E às vezes ela não é compreendida, né, Carla? Não, ela não é. Ela é chamada de louca. Todas que chegaram para mim. Isso. Todas que chegaram para mim chorando, dizendo assim, a minha família está me achando que eu sou louca. E eu já estou achando que eu também sou. Por quê? Ela disse, Carla, é assim, eu vou dormir de um jeito. Eu durmo, dou um beijo no meu marido, no meu filho, boa noite, estou linda e maravilhosa. Eu acordo, eu estou um monstro. E a gente precisa trazer o quão sofrimento isso causa na mulher. É um sofrimento tão intenso. É algo que atrapalha a vida profissional. Você vai executar a sua função e você não chega igual no seu trabalho. E a sensação de que isso não vai passar, a sensação de que eu estou sozinho, ninguém me entende, eu devo ser uma pessoa muito ruim. E aí começam diversas crenças disfuncionais. A gente trabalha muito isso precisa de uma intervenção química, medicamentosa, o psiquiatra é quem vai fazer vai colaborar com a gente nesse trabalho. Mas a gente, em psicologia, trabalha muito com a reestruturação da cognição. Não é? A pessoa ficar atenta a esse olhar cognitivo, a reestruturar o pensamento. Porque quando começa, no momento em que ela conhece, sabe o que tem, todo conhecimento é prevenção. Mas eu já quero chamar a Magdalene Negromonte. E exatamente a gente trazendo, Magdalene, essa questão da ansiedade, do estresse. Você que trabalha com terapias integrativas, eu fico pensando o quanto que as terapias integrativas elas devem ter uma função extraordinária em regular esses estados de humor. Tu podia explicar um pouco para a gente sobre isso? Sim, Adriana. A gente tem uma série de ferramentas, né, nas terapias integrativas. Então, para cada pessoa, a gente observa que um vai responder melhor com a terapia floral, outro vai responder melhor com biomagnetismo, outro vai responder melhor com a auriculoacupuntura, outro vai responder melhor com acupuntura emocional sem agulhas. Então, assim, o terapeuta integrativo é como se ele tivesse uma caixa, uma maleta de ferramentas, e para cada pessoa, de acordo até com a forma de pensar dela, com a forma dela, o lifestyle dela, a gente encontra um tipo de terapia que mais se adequa àquela pessoa. Então, tem pessoas que elas conseguem ter mais qualidade de vida
conectada com um fitoterápico. Então, aquilo integra, conecta, né? Faz ela receber a energia ali das flores. Então, empodera mais ela e dá mais centramento. Mas eu já tenho clientes que a arte é tudo. A arte-terapia é tudo. Então, tem crianças que eu associo a arte-terapia com a terapia floral, né? Então, assim, o aconselhamento com o Feng Shui, como é que está o quarto da pessoa, como é que está a casa da pessoa, como é que está a organização das gavetas, como é que está a organização dos armários, né? Do armário da cozinha, do birô de trabalho, do ambiente de trabalho. Porque essas áreas, elas conversam entre elas, Sim, né, tudo. Magdalene? A gente tem que olhar o indivíduo de forma sistêmica e integral. Então, é olhar como é que está o emocional, como é que está o físico, como é que está a alimentação, né? Como é que está a atividade física, se está tomando sol, como é que está o ambiente dessa pessoa morar. Né? Então, a acupuntura, a medicina chinesa, o Feng Shui fala muito isso, dessa conexão da gente com a terra, com a natureza, com o sol, com a lua, né? Com as plantas. Então, quanto mais a gente se desconecta disso, mais a gente padece. Quanto mais a natureza, integrado com a terra, com a natureza, a gente está saudável. Né? Então, muito desses sintomas que a mulher sente, quando ela retorna para a natureza, mesmo que seja para fazer uma caminhada no parque, mesmo que seja para sentar e ver o mar, ela está ativando órgãos internos e vísceras. Só em estar em contato com o sol e com o mar, ela ativa a energia, né, do plexo solar, do chakra cardíaco, rins, bexiga. Então, aquilo ali já está trabalhando, secreta, o corpo secreta, né, hormônios da felicidade. Então, aquilo ali já vai trazendo bem-estar, já vai aliviando a ansiedade, já vai fazendo ela respirar, trazendo mais foco, mais concentração, né? Poder conversar com o corpo é uma coisa que, às vezes, a gente esquece, né? A gente, mulher, a gente esquece. Muitas vezes no período de dor. Os sinais, né, Magdalene? Isso. Então, assim, coloca a mão no teu corpo, fecha os olhos, respira e fala com as tuas células. Né? Então, elas são um microcosmo, conversa, fala com o útero, fala com a mama, está com dor de cabeça, fala com a cabeça, está com dor no pé, fala com o pé. É bem assim, parece, né? Mas é isso mesmo, é falar com a célula, porque ela tem uma inteligência ali, ela tem uma sabedoria. Mas é isso mesmo. Uhum. Eu ensino isso, não sabia, tem outras pessoas, que bom, porque já é mais uma pessoa para indicar. Mas eu exatamente falo isso, né? Faço filosofia prática, e a gente tem esse, inclusive tem um livro, eu não lembro agora exatamente o livro, tem A Cura pelas Virtudes, do Dr. Hélio Alperin, e tem A Vida Dentro de Nós. Você falou aí do microcosmos, se a gente for olhar direito, a célula é muito semelhante ao cosmos, né? E você falou, aí eu ri, porque eu faço exatamente isso. A gente, às vezes, come uma besteira, foge da dieta, aí tem uma dorzinha de estômago e bota a mão no estômago e pede perdão, vai lá na célula do estômago, olha, foi mal, vou tomar um chazinho de espinheira santa aqui para lhe proteger, vamos fazer as pazes. Ai, que coisa boa. Thalita, antes de eu pedir para você cantar, eu queria que você contasse um pouco a tua história, apresentasse também a tua colega que está aí conosco. Seja bem-vinda. Boa noite, mais uma vez. A todo mundo que está assistindo também. Essa aqui é a Lalesca Alves, toca violão comigo. A gente está apresentando aqui algumas músicas, cover, mas também vai ter um pouquinho de música autoral daqui a pouco. Eu faço música autoral puxada para o MPB, ali uma música tranquilinha. Onde foi que tudo começou, Thalita? Que massa. Começou lá no interior daqui de Pernambuco, lá em Passira, uma cidadezinha chamada Passira, é a minha cidade natal, a cidade da minha família. E eu comecei cantando num ambiente muito afetivo, assim, nos quintais de casa. O meu pai é muito envolvido com a música e a minha família toda, né, meus tios, minha mãe também gosta muito. E aí ele fazia algumas confraternizações com os amigos, chamava para um almoço, um jantar, e a gente cantava nos quintais de casa, ali tocando, brincando. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais pela música, né? E aí fui caminhando, fui fazendo o meu som, conheci Lalesca também pelo meio do caminho, ela já fazia música, né, também, tocava violão, é percussionista, e aí a gente foi se encontrando musicalmente, fazendo alguns trabalhos juntas, e estamos aí levando o nosso som. Valesca e Thalita, vamos de música? Vamos embora.
But your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why you so shy? It ain't like you hold back. Oh, high from life. I hate to turn up out of the blues and vibe, but I couldn't stay away. I couldn't fight. I hope you see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We've burned and raised in a summer rays gone by. The surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blues and vibe, but I couldn't stay away. I couldn't fight. I hope you see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I
volta ao segundo bloco, programa Tarja Branca. Estamos atentas a todos os nossos sinais. Primeiro eu quero mandar um abraço enorme para Passira. Gente, é o nosso Pernambuco. Que voz linda da Thalita e Valesca no violão. Parabéns, vocês fizeram eu ficar atenta aos meus sinais. Meu coração está vindo na boca de tanta emoção. Como a música toca a nossa alma. Como a arte toca a nossa alma. Eu sempre gosto de falar que nesse período de pandemia, o que salvou a gente foi a arte. Foi a música, foi a cultura, foi a gente conseguir expressar o que estava tão preso. Porque a gente só vai estar atento aos sinais se a gente estiver conectado com o nosso eu. Se a gente olhar para fora, a gente perde essa conexão. A gente precisa olhar para dentro. E no último bloco, quando a Magdalene Negromonte falava dessa conexão com a natureza, eu me lembro da semana passada. Eu sou Theta Healer, né? E aí eu resolvi fazer uma meditação. Mas antes eu fui abraçar uma árvore. Gente, foi algo encantador. Já tinha abraçado outras vezes, mas foi algo de uma conexão que eu perdi a hora. Geralmente eu passo 1 hora, mais ou menos, fazendo teta. Quando eu vi, eu já estava em 2 horas de Theta Healing. Mas foi algo que eu disse para os meus amigos que participam disso comigo, que foi uma energia para a semana inteira. A pilha estava abastecida a semana inteira. E aí eu já queria agora falar um pouquinho sobre imunidade, né? Porque a gente sabe que a imunidade é a forma do nosso organismo se defender dos agentes perniciosos. Queria perguntar para você, Carla, qual a relação da nutrição, que eu acho que deve existir, porque a relação da emoção com a imunidade existe. Qual a relação da nutrição com a imunidade? Pois bem, a gente está aqui tudo impactada ainda com a Thalita, né? E foi muito emocionante, Thalita, está de parabéns. E a Adriana falou daí do abraçar a árvore, a gente faz o abraçar a árvore no Tai Chi Chuan. A gente tem um movimento do Tai Chi Chuan, que é o abraçar a árvore, e essas práticas, e eu acredito também, Magdalene vai dizer, essas práticas integrativas, porque na nutrição eu trabalho também com as práticas integrativas. Então, o que a nutrição vai trazer para nós como imunidade? Quando a gente trata o nosso corpo com respeito. A gente tem que tratar o nosso corpo com respeito, a gente tem que honrar o nosso corpo. Pois é, que foi nos dado como concessão, e a gente precisa honrar, e a gente precisa respeitar. E aí a gente começa com o intestino. E aí eu lembro que o intestino, ele produz 90% da nossa serotonina. Então, voltamos aí de novo à serotonina. Então, aí eu relembro a mulher com TPM ou TDPM, cuide do seu intestino, porque você também vai ajudar a controlar esse problema de saúde. E também a questão da imunidade, porque a gente tem essa imunidade advinda do intestino. Então, o nosso intestino ele é cheio de bichinhos do bem, chamados probióticos. Mas também a gente tem os bichinhos do mal, né? Que eles ficam lutando lá dentro do intestino, sempre, todos os dias. E a gente também tem os pré-bióticos, que vêm aí das fibras, das sementes. Então, vamos comer as vegetais, vamos comer as frutas, vamos aprender a mudar o paladar. Eu lembro que há muitos anos atrás eu tomava café com açúcar. Hoje, eu praticamente não uso açúcar, né? Meu café sem açúcar, suco sem açúcar. Nem eu, que a minha nutricionista falou que não. E você vai melhorando o seu paladar, você muda a estrutura, porque se você observar lá no seu espelho, lá na sua casa, você vai ver que na sua língua tem um monte de bolinha. São as papilas gustativas. E aqui na ponta da língua é onde a gente sente sabor doce. Aí sabe aquela história que você faz assim, eu vou comer escondido. Aí vai comer escondido um chocolate. Aí, agora vai chegar a Páscoa, né? Olha a confusão. Aí você pega aquele chocolate e joga na sua boca, engole ele. Porque está comendo escondido. Escondido de quem, criatura? Né? De quem você está comendo escondido? E outra coisa, você não teve o prazer daquele chocolate.
Então, se você comesse aquele chocolate sentindo aquele sabor, passando por toda a sua língua, pela sua boca, vai demorar o tempo. O que acontece? Você mastigou, ou seja, você protegeu o seu intestino. Então, a gente volta a um ciclo virtuoso, que é melhorar a alimentação. Lá no meu canal do YouTube, se me permite falar, que é Leve a Vida Leve com Carla Ribeiro, a gente tem um mascote chamado Menino do Oião do Bocão Sem Dente. Que às vezes somos nós, né? Que comemos com os olhos, né? E a gente come com os olhos e a gente não mastiga, parece que a gente não tem dente. Então, só o fato de você não mastigar, você vai prejudicar o seu intestino e vai prejudicar a sua imunidade. Veja, começa pela boca, com o que você escolhe comer, com esse respeito e essa honra que você tem ao seu corpo, e como você mastiga. Então, só o fato de você não mastigar, você vai pegar esse alimento que você está comendo, ele vai passar íntegro pelo seu estômago, e o estômago grita lá de baixo, ei, 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 eu não tenho dente. O estômago não tem dente. Ele não tem uma picareta lá para quebrar teu alimento. Quem vai fazer essa parte mecânica é a boca, que leva esse alimento para o estômago. Esse estômago com as enzimas e com o ácido, ele vai lá lubrificando e vai digerindo esse alimento. E chega no intestino, nutriente, macro, micronutriente, pedaços bem pequenininhos. Tá? Não chega alimento grande, mas você não mastigou. E aí você mesmo está buscando diminuir sua imunidade. Porque vem esse alimento íntegro, grande, ele pode vir carregado de bactéria, de vírus, de micro-organismos, porque você não mastigou direito. Então, o ácido no estômago não conseguiu fazer o trabalho dele de matar esses micro-organismos e você leva isso para o seu intestino. E aí acabou a sua imunidade. E você não sabe por que foi? Pela boca. E nós, os grandes responsáveis por isso, né? Magdalene, tem uma música que diz assim: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo. Eu fico querendo saber qual a influência das terapias integrativas para esse equilíbrio e, consequentemente, para uma boa imunidade do organismo. É exatamente assim, Adriana. Na verdade, o que acontece? Quando a gente pensa em saúde integral, né, em saúde sistêmica, o que acontece? A gente não pode esquecer nenhuma área do nosso funcionamento. Então, a imunidade, ela vai dialogar com a questão emocional, ela vai dialogar também com a nossa questão espiritual. Os orientais falavam muito isso, né? É uma coisa que a gente tem que trazer para o ambiente também da área de saúde emocional, saúde física, nutricional, é observar a energia espiritual da gente. Aqui no Ocidente a gente fala muito pouco, mas no Oriente, né, isso é muito comum. Se a gente chega na medicina ayurvédica, na acupuntura, né, no Japão, na China, se fala muito disso, né? Então, a gente tem a saúde emocional, espiritual, física, a saúde energética, a saúde mental. Então, a imunidade, quando a gente fala nas defesas, a gente fala principalmente assim, de um ponto de vista oriental, quando você está com a imunidade alta, significa, por trás disso, que você está confiante. Basicamente, resumindo, você está confiante. Quando você é uma pessoa confiante, automaticamente você eleva a sua autoestima, né? Consequentemente, você dá um comando mental e energético para que tudo funcione corretamente, né, o seu exército ali de defesas funcione corretamente, porque você está confiante, você confia no trabalho deles. Então, energeticamente, é bem assim. Quando a gente está não confiante na gente, a gente tem baixa autoestima, a gente é medroso, a gente não confia. E aí, o que acontece? O corpo da gente começa a secretar uma química idêntica àquela nossa forma de pensar, de agir e de falar. Porque muitas das vezes, quando a gente está sem confiança na gente, a gente já professa ali, já profetiza alguma coisa, já pensa e fala, né?
E aí isso vai mudando toda a frequência. Eu acho que quando a gente, hoje em dia se fala muito em física quântica, né, mecânica quântica, que é essa vibração celular. Né? Tudo que a gente fala, que a gente sente, que a gente pensa, como a gente age, o que a gente abre a boca para falar. Então, o oriental ele fala muito isso. A imunidade tem a ver com a sua forma de pensar. Né? Então, eu tive um mestre de acupuntura que ele observava a forma de a gente sentar na banca na sala de aula, porque ele dizia muito isso. Postura relaxada, né? O corpo relaxado e o espírito relaxado. Então, se você está com a postura correta, a sua mente está reta e o seu espírito também está reto. Então, você tem todo um funcionamento ali, toda uma ergonomia, todo um cuidado com a sua forma de pensar, para que o seu corpo também funcione em sincronia com o melhor para você, para não lhe adoecer, para não lutar com você, mas ele ser o seu parceiro na saúde. Então, basicamente, assim, fazendo uma metáfora, né? A imunidade tem a ver com isso, em você estar bem com você, em você seguir essa sincronia do planeta, como eu falei, né, anteriormente, a natureza, o sol, beber água, fazer atividade física, cuidar da alimentação, estar nesse ritmo da natureza com relação ao sono, né, dormir bem, dormir cedo, dormir e acordar com o sol e dormir com a lua, né? Então, esse ritmo que a gente tem que estar na sincronia. E entendendo que você já tem uma farmacinha dentro de você. Quando você dá o comando, ela secreta, ela trabalha para você. Você falou uma coisa tão importante, essa questão do sono. Quanto que a gente tem percebido pessoas com desregulação de sono? Isso. Não é? Trocando o dia pela noite. Eu gostei muito, dormir com a lua, né? E acordar com o sol e dormir com a lua. Não é? E o quanto que os equipamentos estão interferindo e deixando as pessoas mais ansiosas, os transtornos crescendo, as pessoas com mais depressão, acreditando menos em si. A autoestima, ela se casou com capacidade e tiveram um filho. E o filho desse casamento foi exatamente a autoconfiança. Então, quanto mais eu confio em mim, quanto mais eu só confio em mim se eu estiver conectada com esses meus pilares de desenvolvimento, com esse meu comprometimento comigo, aí sim eu vou ter uma autoestima mais saudável para enfrentar os desafios da vida que nunca vão deixar de existir, não é? Também a pessoa adoece menos também, né, Adriana? Gripa menos, exatamente. Uma série de coisas. Né? E aí eu venho continuando com a sua fala e falando do ciclo circadiano. Né? A gente traz a ciência da nutrição com a modulação hormonal, porque a gente faz modulação hormonal nutricional e vai tratando isso exatamente com o sono, porque sem o sono você não tem a melatonina. E aí, sem a melatonina, minha filha, a pele fica feia, o cabelo fica feio e você engorda. Olha a confusão. Olha só a dica, essa é a hora da dica. Thalita, fala pra gente assim, teus contatos, onde é que a gente te encontra? Você e a Valesca. Lalesca, isso. Lalesca. Isso. Ô, Lalesca, nome com ela. diferente, né? Muito bem, Lalesca. Na verdade, pode me encontrar em quase todas as redes sociais, acredito. No Instagram, no Facebook, é thalita.música. Thalita com TH ou Thalita? Isso, Thalita, THALITA, thalita.música. No Instagram, no Facebook, no YouTube também, se colocar thalita.música, encontra. No Spotify, no Deezer. Era isso que eu queria saber, já está nas plataformas de música. Nas plataformas, eu tenho algumas músicas autorais já e estou preparando um próximo lançamento, uma nova música. Estou fazendo com uma produtora lá de São Paulo, a Groover. Estou fazendo com um produtor também que já produziu Marina Sena, Linda Quebrada, Banda Tuyo. Ele está fazendo uma nova faixa comigo, a gente está nessa parceria. E a música se chama, veja que maravilha, Afeto no Caos. Tem Fantástico. Tudo a ver com o tema, com o programa. Inclusive, poderia vir aqui lançar quando estivesse pronto. Já está marcado, Pronto, viu? já fica Valesca e combinado. Thalita, já estão marcados. Já fica combinado. E essa música justamente fala sobre toda essa questão pandêmica, né, que a gente viveu, de ter que se isolar socialmente, afetivamente, e como isso nos impactou. É uma música nova. É surpresa ainda, então, infelizmente ainda não vou poder tocá-la, mas vamos aguardar o lançamento. E agora a gente vai fazer uma aqui autoral que se chama A Gente Vai Partir, né, que também fala um pouco
sobre o emocional, sobre o filosófico. E essa música já está no YouTube, nas plataformas digitais. A gente vai partir. Fomos nós que inventamos as horas, que deslize e nos conta a história, que não deixa uma pedra no chão. Minha sina é contar o que vem na minha mente, é cantar e plantar a semente de uma história real ou de uma ficção, pois um dia o tempo vai ruir e a gente vai partir. Oh, menina, na, 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 na. Meu receio é cair e fechar a cabeça, não deixar que o pensamento cresça, jogar pedra na imaginação. Pois eu sei que o papel e o valor são cruéis, nos arrancam os dedos e anéis, e sem pena nos faz esquecer que um dia o tempo vai ruir e a gente vai partir. Oh, menina, na, 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 na. Oh, menina, na, 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 na. Oh, menina, na, 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 na. E se eu disser que vou me encontrar daqui a uma semana pra revelar a trama e na minha cabeça dar a luz a uma estrela que dança no caos que se entranha em mim? Oh, menina, na, 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 na. O tempo vai ruir e a gente vai partir.
De volta ao programa Tarja Branca, terceiro bloco, hoje falando sobre se estamos atentas a todos os nossos sinais. Aqui com a nutricionista Carla Ribeiro, com a terapeuta integrativa, obrigada, diretora, integrativa Magdalene Negromonte. E essa voz linda da Thalita e no violão, Lalesca, com L de luz. E aí, só tendo muita sensibilidade, né? Porque, veja só, um dia, dar à luz a estrela que dança no caos que se entranha em mim. No caos que se entranha em mim. Thalita, parabéns. Só sendo muito sensível para trazer uma poesia como essa. Estamos no finalzinho do terceiro bloco. Eu pensei que a gente ia ter mais tempo, tinha aqui mais perguntas. Quero mandar um beijo grande para Andressa de Bibiano. Andressa Briano. Ela que é minha seguidora do Instagram, seguidora da Carla, comentou muito sobre o programa de hoje, falou com a Carla. Um beijo grande para você, viu, Andressa? Gosto muito de você, a gente troca umas ideias lá no Instagram. Bom, gente, eu queria que a gente deixasse uma mensagem para essa mulher que precisa praticar o autocuidado, que precisa se dar tempo, que precisa permitir que uma estrela venha dar a luz a esse caos que às vezes está intrínseco nela e ela nem percebe porque ela não está atenta aos sinais. A essa mulher que precisa olhar para ela com mais empatia, com mais cuidado, com mais gentileza. Eu adoro sororidade, adoro. Eu adoro quando vem mulheres maravilhosas aqui para o programa e eu posso dizer que essas mulheres são maravilhosas. Uma nutricionista, uma terapeuta integrativa, uma instrumentista, uma cantora. Gente, isso é arte, isso é vida. Possivelmente são mulheres que se cuidam, né? São mulheres que se amam, são mulheres que fazem a diferença. De que forma a gente pode fazer a diferença? Fica atenta à dica de Carla Ribeiro, Magdalene Negromonte e depois de Thalita. Bom, aproveita para fazer as considerações finais e já deixar suas redes sociais. Bom, agradecer, né? Muita gratidão de estar aqui. E agradecer a Adriana, agradecer a Marise e a vocês todos que estão aqui com a gente. Está sendo uma noite muito feliz. E cuidem-se. Comecem, como eu falei, não sejam o menino do olhão do bocão sem dente. Mastiguem seu alimento, prestem atenção, saboreie. Coloque menos no seu prato, mastigue, solte. Vou fazer uma brincadeira rápida aqui. Solte o talher. Segura aqui, por favor. Solte o seu talher, criatura. Está aqui com o talher na mão, bota na boca, larga. Bota a mão debaixo do sovaco, mas não pega este talher mais para comer. Mastiga, sente esse sabor, deixa o alimento passar, deixa ele te alimentar e te nutrir. Tá certo? Porque aí você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais saudável. Dorme e bebe água. Bebe água. Não custa nada. Está lá na tua casa. Bebe água, isso vai te ajudar muito. E você me encontra onde? No canal do YouTube, Leve a Vida Leve com Carla Ribeiro. No Instagram, tem o Instagram Cozinha 100, Cozinha 100. Sem leite, sem trigo, mas com muito sabor. Magdalene. Bom, primeiramente agradecer pelo convite também, né, Adriana? Agradecer toda a equipe aqui da Cine TV Nordeste e a alegria também de estar com vocês fazendo esse papo aqui hoje. Bom, acho que a mensagem que eu posso deixar para as mulheres que estão assistindo aqui a gente, né? O autocuidado e o autoconhecimento, ele vem muitas vezes da nossa percepção, né? Da nossa percepção interna, externa, mental, emocional. E vem também do contato corporal, do toque, né? Então, como terapeuta corporal, terapeuta energética, sempre o que eu gosto de trazer é muito a questão da presença. Presença. Você pode ir na internet, lá no Google, no YouTube, você colocar massagem auricular, automassagem auricular, e você massageia a sua orelha todos os dias no chuveiro. Eu faço quando eu estou tomando banho, né, a massagem auricular. E você está massageando todos os seus órgãos internos, coluna, cóccix, joelho, quadril, tudo. Né? Você pode ir lá no Google, no YouTube, procurar yoga facial.
e você mesma fazer o lifting do seu rosto para rejuvenescimento. Né? Então, você pode procurar quais as plantinhas que podem tratar você para ansiedade, né? No seu período menstrual, está com insônia. Então, você pode ir lá ver que óleo essencial eu posso pingar lá no meu travesseiro, eu posso fazer um ofurô nos meus pés. E introduzir o ócio criativo na vida, que eu acho isso incrível. Foi uma coisa que eu aprendi na arte-terapia, né? Eu estava ouvindo aqui as músicas da Thalita, é quase uma sessão arte-terapêutica, eu ouvi ela aqui, né? Lindíssima, Thalita. Então, assim, colocar a arte na vida, não só o ócio criativo, mas aquele momento que a gente está sem fazer nada e, de repente, vem um projeto que você cria, sabe? Vem uma ideia incrível, dá aquele insight, aquela virada de chave. Então, assim, momentos para você estar desconectada do digital e estar conectada com você. Então, isso faz toda a diferença e faz a gente estar conectado com os sinais, atento aos sinais e ter mais qualidade de vida, mais felicidade, mais alegria, mais imunidade, mais tudo, né? Magdalena, você tem uma técnica que já foi usada pela NASA. Explica para o nosso internauta. O biomagnetismo. O biomagnetismo ele ainda é utilizado, né, pelos astronautas quando eles saem de missão, porque eles saem do campo magnético da Terra e aí desenvolvem muitas questões realmente. Então, o bio ele é uma técnica que a gente utiliza, Adriana, para rejuvenescimento na pessoa, pode ser utilizada para a saúde, né, para o bem-estar físico, emocional, energético, espiritual. Pode ser utilizada para animais de estimação também, para os nossos pets. Pode ser utilizada para negócios, as empresas, porque a empresa, a gente entende que ela é uma consciência, o nosso CNPJ, a nossa empresa, o nosso business, ele é uma consciência, é um ser energético ali. E pode ser utilizado para casas, terrenos, sabe aquela casa que você não consegue vender ou alugar, corretor de imóveis, veterinário, a gente trabalha todo com essa equipe. O bio. E aí a gente utiliza ímãs, né? O de 4.200 Gauss, que é a frequência da Terra, polaridade positiva e negativa, e vai harmonizando a pessoa, o negócio, o animal de estimação, o imóvel, né? A casa, porque a casa também tem energia impregnada nela. Então, o bio ele chegou nas terapias integrativas, assim, e está revolucionando. E eu amando de paixão, né? Coisa boa. E onde a gente te encontra? Pode me encontrar no YouTube, pelo meu próprio nome, Magdalene Negromonte, no Instagram também, Magdalene Negromonte, e a fanpage, Facebook, pessoal, Magdalene Negromonte. Gratidão. Eu agradeço também, Adri. Querida Thalita. Que prazer estar aqui. Muito obrigada mais uma vez, né? Que energia boa. Muito, muito interessante estar aqui nessa troca, porque a música, a arte, ela funciona assim, né? Se a gente chega num ambiente maravilhoso, se a gente recebe uma energia boa, a gente transmite isso através da música, e eu só tenho a agradecer o convite de hoje à noite. Muito obrigada. Fantástico. Você já deixou as suas redes sociais no bloco anterior, não é? Mas isso. Repete só para... Thalita.música, Thalita com H no começo, Thalita. Thalita.música no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Se pesquisar pelo meu nome ou pelo nome das músicas, também dá para achar. Eu até vou lembrar que amanhã esse programa também vai estar no canal do meu YouTube, que eu sempre esqueço de dizer para o pessoal. Adriana Barros, psicóloga. Os programas Tarja Branca a gente também acha lá no meu canal do YouTube. Vamos de música, Thalita? Vamos nessa. Essa aqui se chama Milhares de Mulheres. Corre, renova, resolve seus problemas. Enfrenta, atenta, aguenta sua sina. Ninguém nunca repara a dor nos seus olhos, a resposta de tudo. São milhares de mulheres que correm
perfeita, tudo armado. Ninguém nunca repara a dor. Em sua boca, a resposta de tudo